Temos que cumprir o nosso propósito, é levar conteúdo, né, dividir o nosso conhecimento e falar um pouco das coisas que a gente já passou. O que eu vou falar de bom, que as pessoas vão poder aproveitar e tal, e no fim eu fui gratamente surpreso. O que será que vocês andam falando aqui nos comentários do Conversa de CEO? Quer saber, Rogério? Rogério tá curioso, né? Hoje, episódio especial de 1 ano do Conversa de CEO. A gente vai ler os comentários de vocês. Vamos lá, Rogério? Só se for agora. Então vamos lá, eu sou a Roberta Antler. E eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO de aniversário! Olha a vinheta! Pô, no episódio de hoje, então, vamos comentar comentários. 1 ano de podcast do CEO. 1 ano, Rogério. Tu imaginou quando tu começou esse quadro? Lembra da gente te trazendo a ideia? Rogério, as pessoas querem saber como é ser CEO, como é ser o Rogério Valentim. Vamos falar um pouco disso. Tu lembra disso, Rogério? Lembra da sensação? No começo eu ficava assim, isso daí é muito pretensioso deles. As pessoas não estão nem aí pro que o Rogério faz. E no fim foi uma grata surpresa, né? Tanto carinho que a gente recebe. Eu fico até sem graça às vezes, porque as pessoas vêm, conhecem, aí abraçam, agradecem pela produção do conteúdo. E no fim a sensação é maravilhosa, né? Eu falo isso pra Day, a Day tá aqui. E ela tá sempre me acompanhando e eu divido com ela. Eu falo, cara, que legal, né? A gente faz uma coisa e tem o reconhecimento das pessoas, e né? tomou muito uma gostoso. proporção, né? Tomou, Roberto. O negócio cresceu. Tomou, as pessoas conhecem a gente. Exatamente. É até estranho, às vezes, dar um negocinho e falar, uau, as pessoas conhecem. As pessoas estão curiosas, né? Eu comecei até a fazer algumas palestras, né? E às vezes eu entro na palestra e pergunto, alguém aqui já me conhecia? Tem gente que levanta a mão. Porque acredita, meu. Nossa, é muito legal. Então, queria começar agradecendo o carinho de vocês comigo. Muito obrigado. Eu faço isso de verdade aqui, com muito amor. A Roberta está aqui junto comigo, não me deixaria mentir. É com muito carinho, muito amor. É uma coisa que é gostoso de fazer mesmo aqui. E sempre o que a gente viveu, Robertinha. Nunca a gente vai contar a historinha aqui. Isso a gente assina embaixo, é sempre a experiência, né? Bom, no dia 12 de setembro, né, que faz 1 ano de Conversa de CEO, eu acho que esse episódio vai pro ar no dia 11. Até a produção pode me confirmar se é no dia 11... 10 de setembro. Mas a gente faz aniversário dia 12. A gente faz aniversário no dia 12. Aí a gente vai postar esse episódio na semana. Então, Rô, a primeira coisa que eu quero que tu me conte é como é que tá sendo pra ti a experiência, né? Tu falou do sentimento agora aqui, né? Tu já introduziu o episódio falando nos sentimentos, mas me conta como é que tá sendo a experiência de trazer a tua experiência. É gostoso, né? Porque a gente pensa que não vai ajudar ninguém e está ajudando as pessoas. Então, é gratificante. E, por outro lado, falando agora da minha parte, do meu eu egoísta, diz que quando a gente ensina, quando a gente divide, a gente aprende mais ainda, né? A gente reforça também. E a gente reforça o que a gente está fazendo e tal. E muitos insights eu tive aqui, na hora que eu estava falando, a gente conversando e tal, saíram insights. E principalmente, né, olhar as pessoas quando encontram a gente e falam, quero te falar uma coisa. E teve um evento agora, semana passada, o dia que a gente está gravando hoje, dia 3, né? Uhum. E o pessoal encontrou e veio agradecer. Nossa, que sensação maravilhosa. A pessoa chega a falar, obrigado por você dedicar um tempo seu e parar para dividir com a gente as coisas e tal. E eu que falo, né? Obrigado você por parar um pedaço do seu tempo para nos ouvir, para ouvir né? esse senhor aqui, esse né? senhor. Falando um pouquinho, né? Eu faço isso com vontade. Roberta, não tem outra coisa para dizer. É gratificante. É uma delícia mesmo receber esse carinho. A gente tem pouquíssimo hater, né? Pouquíssimo mesmo. Assim, as pessoas mais agradecem mesmo. 99% das coisas que a gente ouve são positivas, alguns feedbacks. E aí, quando a moça veio me dar um feedback, ela falou, preciso te falar uma coisa. Eu falei, nossa, eu vou levar uma bordoada ao vivo e a cores. Meus parabéns. Como você evoluiu. Fala pra Roberta que ela também. Vocês são outras pessoas. Agora vocês já estão mais soltos e falando a história e tal. Aí eu mesmo olho os primeiros episódios e falo, nossa, eu tava muito tenso, muito nervoso. Ainda é um estresse, né? Na hora que a gente para gravar mesmo, a gente sofre um pouco o estresse, porque a gente tem uma responsa aqui, né, Roberta? É o estresse da exposição também, né? Também. Gente, nós... E é a maior responsa, Roberta. Eu tenho medo de falar bobagem aqui, você sabe disso. Mesmo sabendo, né, que a gente pode cortar, enfim, isso é uma coisa, uma curiosidade, a gente corta
pouquíssimas partes. Na verdade, a gente segue, né? Não existe muito corte no podcast aqui, porque a proposta é ser uma conversa mesmo, né? Tem que ser fluido, né? Exatamente. E às vezes corta quando eu falo palavrão, gente. Às vezes escapa um palavrão. O palavrão aqui. a gente corta. Porque não pode. Não pode falar palavrão. Mas que legal receber esse... É muito bom. E eu espero que você receba através de mim também, porque eu sei que às vezes as pessoas vêm falar comigo e você não tá perto, mas elas estão falando da gente. Não, e elas falam comigo também, E quando elas falam pra você conto, também, né? eu recebo, né? Porque elas estão falando da gente. Isso aqui é uma parceria que a gente fez bem legal. E eu nem queria fazer no começo, porque eu falava assim, nossa, o que eu vou falar de bom que as pessoas vão poder aproveitar e tal? E no fim, eu fui gratamente surpreso pelos feedbacks positivos das coisas que acabam ajudando e tal, né? Muito legal. Ah, que legal. Bom, vamos começar a comentar comentários? A produção selecionou alguns comentários e com perguntas também, coisas que as pessoas nos fizeram. Boa, vamos aproveitar para responder. Pra gente aproveitar esse momento para responder essas perguntas, né? Temos que cumprir o nosso propósito, que é levar conteúdo, né? Dividir o nosso conhecimento e falar um pouco das coisas que a gente já passou para que as pessoas possam aproveitar e ou não ter que passar pela parte ruim, ou ir direto para o caminho da coisa que deu certo. Aprender com os nossos erros. Exatamente. Né? E às vezes, se não passou por isso ainda, já seguir um caminho, né? Isso aí. É mais fácil. Ontem a gente teve uma comandante que veio aqui nos visitar. Geniane, né? beijão maravilhosa. Pra você, Geniane. Maravilhosa. E ela trouxe isso, né? Que a gente pediu para ela assim, se tu pudesse dar um conselho para outros comandantes, e ela falou ainda, né? Pegue carona, peça ajuda. Né? Não tenha medo de pedir ajuda. E é bem isso, não tem por que sofrer sozinho. A gente sabe que ser empresário é difícil. Ser empresário no Brasil é muito difícil. Né? Então, gente, a gente está aqui para ajudar. Para colaborar, para compartilhar. Bom, então vamos lá. O primeiro comentário aqui foi o Skills Sports for Kids. A produção vai botar na tela aqui para nós o comentário. Nós trabalhamos com uniforme, mas tivemos problemas com asseio pessoal. Brincos longos e cabelo muito trendy, entre aspas. Temos isso tudo escrito no código de conduta, mas sinceramente acho que não é lido. O que fazer? A gente teve um episódio... A gente falou num episódio e foi aqui. Nesse episódio que veio que legal. Essa pergunta. Então eu vou falar aqui, só para relembrar o episódio, naquele episódio, como a gente abordou. Não é um tema muito simples, né, Roberto? Exatamente. Não é fácil de falar sobre ansiedade, código de... Como que traduz? É o dress code, né? Como que o código de vestimenta. De vestimenta. Até para... Código de vestimenta, é isso mesmo, Luan? Para complementar o Rogério aqui, foi no episódio 14, sobre o dress code que a gente falou. Boa. E aí, como que a gente buscou um jeito suave de falar sobre este assunto e aproveitar e dar insights para os comandantes que acabam assistindo a gente, para os empresários, para eles entenderem que a gente precisa abordar, tem que ser leve, tem que incluir as pessoas, né? Então, o tema foi vista-se para a empresa. Naquele momento, o que a gente tem que entender? Que a gente está se vestindo para a empresa. E existe um código de conduta social que fica mais suave para a gente poder se comunicar com o cliente de uma forma flat, de uma forma padrão. E parte dessa forma de se comunicar está no jeito da nossa aparência, está como a gente se veste, como é a nossa aciedade, né? Então, aqui, para quem fez essa pergunta aqui, a melhor resposta que eu posso te dar é treinamento. Só deixar no manual para a pessoa ler, eu tô para concordar com você, as pessoas não vão ler. Mas se a gente ler junto, se a gente desenvolver junto, se a gente treinar junto com as pessoas, talvez o que é óbvio para a gente precisa ser dito. Talvez as pessoas realmente não estejam entendendo o significado. Exatamente. Então, cabe a você, que é o dono da sua empresa, explicar o significado, né? Aqui nós fizemos, inclusive, uma abordagem esses dias e a gente pensou, poxa, vamos usar camisa no comercial? Por que usar camisa? Aí a gente ficou pensando e refletindo. Poxa, o primeiro contato que o empresário que vai comprar da gente tem com a gente é com uma pessoa na frente da tela. Aí entra uma pessoa na frente da tela. Se tem adereços, pode chamar mais a atenção do que o que a gente gostaria para a pessoa e não para o produto, né? Aí quando a pessoa olha e fala, nossa, olha o pessoal lá, profissional, né? Usa camisa e tal. É uma mensagem subliminar que fica. E quando a gente explica o objetivo, olha, eu vou te falar, ninguém fica ofendido. Quando as pessoas entendem o objetivo, o que a gente está fazendo e que é sobre a empresa, não é sobre a pessoa, é mais fácil de explicar. Eu consegui grandes resultados nas nossas empresas, inclusive aqui no EAG,
explicando o objetivo, o porquê, como isso acontece, como que é o processo social e tal. E olha, funcionou bem, a gente não tem tido nenhum tipo de problema. Isso que nem eu ia de abordar falar, o assunto. que o Rogério falou que é importante não personalizar, não é um problema. Então, se o Rô me corrija se eu estiver errada, mas uma sugestão que eu daria para esse comandante é, numa reunião geral, ou enfim, num momento de time, de conversa geral, reforçar o que está escrito no dress code, no código de vestimenta, de uma forma mais geral. Porque é sobre a empresa, não é sobre uma pessoa específica, né? Então, é as pessoas se preparando para a empresa. Quer ver como eu vou facilitar a sua vida? Imagina que na sua empresa você tenha mergulhadores. Um mergulhador pode entrar no mar para fazer, sabe, mergulhador? Vou falar, soldador mergulhador. Olha como eu fui específico. Uma das coisas que esses caras fazem é conserto em casco de navio submerso. Ele não tem que ter uma roupa ideal para fazer esse processo? Ele tem que se vestir, ele tem que pôr o capacete para ter ar comprimido, ele tem que ter a roupa que protege ele de alguma coisa que pode acertar ele embaixo da água, para proteger do frio. É um uniforme, é necessário. Então é lógico que eu fui num extremo, mas estou indo no extremo só para explicar. Não seria fácil explicar para ele por que ele tem que usar esse tipo de vestimenta? É a mesma coisa. Porque toda profissão tem um alguma uniforme, questão. seja ele formal ou informal, oficial ou não oficial, existe uma conduta que se espera de cada profissional. É disso que tu está falando, né? É disso que eu estou falando. Você como profissional, é sobre o objetivo, né? Espera-se que se vista assim por causa... bom, no episódio 14 tu fala, a gente fala bastante. Por que não pode usar chinelo? Gente, a gente trabalha numa cidade de praia. Todo mundo usa chinelo aqui. Mas é segurança dentro da empresa. E é o papel do CEO da empresa garantir que as pessoas estejam seguras. Das pessoas, exatamente. Através de um código, né? Bom, acho que tá respondida essa pergunta. Espero que sim. Tem mais uma pergunta do episódio 14. Esse episódio trouxe várias perguntas, né? Acho que é David Alves, 9081. 9081. Ele comentou assim: eu gostaria de saber o quão importante é o CEO usar o mesmo uniforme dos funcionários. Exemplo, camisa, polo, ou tem que ser diferenciado? Obrigado pelo conteúdo, Rogério. Olha, eu não sei se precisa ou não ser diferenciado. Eu não sei se ele precisa usar camisa e tal. No nosso dress code aqui no EAG, até então, a gente não tem uma obrigatoriedade de camisa e tal, mas a gente tem um dress code que determina o que não pode, tipo roupa rasgada, chinelo rasteiro, porque tem escadas para descer, porque anda na rua, pode machucar e tropeçar e tal. Torcer o pé, enfim, esse tipo de coisa acontece. A gente tem o hábito aqui de usar as camisetas do EAG em algumas situações aqui a gente acaba colocando para participar e tudo. Né? Em apresentações, nós, tanto eu, quanto o Marcelo, quanto quem vai subir ao palco, temos o hábito de usar um costume, né? Camisa, blazer, roupa mais calça social, né? E tal, para se apresentar. E no dia a dia a gente usa roupas um pouco menos formais, mas a gente procura não ser chamativo. Então, se vocês não repararam, eu uso sempre camiseta preta, é mais fácil de definir e tal. Procuro. Se vocês não repararam, parece que o Rogério grava o episódio todo dia, gente. Não é que ele sempre se veste igual. Meu guarda-roupa é composto por uma série de camisetas pretas, é o guarda-roupa todas da iguais. É o guarda-roupa da Mônica. E eu não vejo uma necessidade de diferenciar, assim. De diferenciar, não, mas chamar a atenção para um modelo de dress code que combina com o que está, eu acho que precisa. E a gente sempre, quando a gente vai se apresentar, a gente usa um costume, né? Um blazer, uma calça. Até em respeito ao teu público, né? Eu acredito que é muito em respeito ao público, né? Também. Legal, Rô. No episódio 28, a gente recebeu uma pergunta. Rogério, fala para nós sobre o comportamento vulgar na empresa. Falar alto, brincadeiras obscenas. Quem fez esse comentário foi o user Yo 5018Y74. 7K. Então, gente. A gente tá num ambiente profissional. A gente tem que ser feliz no trabalho. E eu sou o primeiro a agitar uma brincadeira, uma piada, dar risada e tal. Se eu entendi o que ele falou aqui, quando a gente começa na vulgaridade, a gente fica num limiar muito próximo da falta de respeito. Eu sou
muito rígido com o respeito entre as pessoas. Então, assim, até para proteger a empresa, proteger a pessoa e proteger liderança e uns dos outros, eu sou muito ríspido com questões como essa. Eu não gosto de brincadeiras vulgares, eu não gosto que faz brincadeira... tem um limite do jeito de tratar. Vulgar, a sexista, a Exatamente. capacitista, né? A gente tem aquelas brincadeiras que porque a gente tem, não são tão cada legais pessoa assim, é diferente, tem o seu limite, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com assédio. Somos responsáveis por evitar assédio na empresa. Eu sou responsável por evitar assédio na minha empresa. Tu não pode admitir certos comportamentos não e posso. falas, né? Até por isso, também eu cuido de dress code para evitar esse tipo de problema. Aí, eu já fui condenado, né? Porque o dress code não tem que ter nada a ver. Eu também adoraria que não tivesse. Mas a gente vive no mundo real. Exatamente. E no mundo real esse problema existe. Então, eu lido com situações que existem no mundo real. E eu preciso cuidar dos meninos, das meninas, de todo mundo que está em volta de mim aqui. Eu tenho que cuidar, eu tenho obrigação com todos. Então, eu me preocupo com todos. E eu não gosto que ultrapassem os limites. Todo mundo tem que conviver feliz. Então, a gente brinca, a gente faz festa, a gente faz bagunça, mas não admito piada de religião, piada que envolve sexualidade. Não gosto de vulgaridades, assim. E aí, geral, tem que entender o que é vulgaridade para a pessoa que me perguntou. Mas a gente não tolera aqui, a gente toma muito cuidado, porque eu prego respeito entre as pessoas. A gente convive muito tempo junto aqui dentro. Às vezes mais do que com as nossas famílias. Entre muitas pessoas diferentes, e a gente precisa tomar cuidado. Todo mundo tem que ser respeitado. Todos são bem-vindos na minha empresa. Por mim e por todos que estão aqui dentro. Então, eu cuido disso. Essa é a minha posição. Eu acho que todo mundo tem que ser respeitado, independente de cor, de raça, de credo, de religião. Nada disso pra gente importa. O que importa pra gente é todo mundo conviver bem com respeito um ao outro. Então, tem coisas que a gente não pode tolerar mesmo pra respeitar esse limiar aí. A sugestão que eu dou aqui é a mesma do dress code. Volta no dress code. Tem que ter um código de conduta da empresa. Não, e chama o time todo. Não precisa, dependendo, às vezes é uma situação pequena, né? Às vezes é uma situação muito grave. Mas ela ganha corpo, que tu precisa lidar com a pessoa mesmo, né? Mas às vezes ouvir falar alguma coisa. Não deixe isso se criar dentro da sua empresa. Reúne o time e lembra as pessoas por que elas estão lá, qual é o objetivo da empresa, o que é tolerável, o que não é tolerável, o inegociável, o que é negociável. Porque, naturalmente, quando a cultura começa a se criar e a cultura fica forte, os próprios colegas vão dizendo, vão cara, se ajustando. Tu não pode dizer isso aqui dentro, isso não é legal, né? A gente tem a gratidão como um valor aqui no EAG. E é muito comum quando as pessoas entram no EAG, às vezes elas ainda não estarem no mindset da gratidão, que não entendem o que significa gratidão. A gratidão, ela foi, qual é a palavra que a gente usa quando... Banalizada. Né? E a gratidão, na verdade, o Marcelo traz isso muito forte, né? Aquela coisa de agradecer. Para nós aqui é muito importante, agradecer de verdade, né? De coração. Exatamente. É viver num ambiente que é próspero. Mas não é gratiluz, não é a gente tá sempre feliz, não é esse tipo de gratidão que a gente fala. É uma coisa muito mais intrínseca, né? Tá dentro da gente, né? E quando as pessoas entram no EAG, elas ficam meio assim. Aí a gente ainda, né? Cadê a gratidão? Cadê não sei o quê? E aí as pessoas vão. O time mesmo vai ajudando os novos funcionários a entrarem na cultura. E quem tem algum comportamento que não condiz, o time mesmo ajuda a corrigir, né? Então, acredito que esse tipo de dica funcione tanto no dress code quanto nesse comportamento vulgar que esse comandante falou aqui para nós. Rô, a gente tem um comentário no episódio 25, que é o canal da Cissa 2023, que ela fala, preciso dar um feedback muito chato. Ótima funcionária, mas o cheiro não é bom. Não sabemos como falar isso. Conta pra gente aí, Rô. Ajuda a Cissa. Olha, vou ajudar você, Cissa. Mas você tá numa roubada. Não é fácil. Não é fácil mesmo ter esse tipo de feedback. Como eu abordaria isso, né? Hoje, eu já tenho uma estrutura mais robusta. Então, a gente tem pessoal de gestão. Então, a gente tem RH, tem pessoas especializadas, né?
Então eu pediria para a Aline fazer uma interferência. Mas como eu faria, independente de ter ou não a Aline, é oferecer ajuda. Então a gente aborda a pessoa, claro, com todo o cuidado do mundo, para estar totalmente isolado, para que não corra o risco de ninguém observar uma abordagem dessa. E numa sala, de preferência totalmente fechada, que tenha uma cortina para não ter uma janela e tal, para conversar isso, porque vai ser não tem como não ser indigesto. É sempre chato. As chances é que a pessoa vai chorar, as chances é que a pessoa já sabe, as chances é que ela não sabe como fazer o problema. Ela pode se ofender. Ela pode se ofender, né? Eu não tive o problema da pessoa ficar ofendida, mas a gente já tratou juntos, eu e RH, um problema de mau cheiro nos pés. E a pessoa sabia. Ela não ficou ofendida, mas chorou, ficou assustada. Fica constrangida. Fica sem graça e tal. Mas no fim pediu ajuda. E a gente ajudou com o médico e ela tinha um problema de saúde. Isso que eu ia trazer. Olha que legal. Aí depois, o que acontece? Mudou o sem graça, o constrangimento, ele foi alternado por um processo de gratidão. Olha só, eu tinha esse problema, eu sabia que eu tinha esse problema, eu não sabia como lidar, eu fingia que ele não existia e isso me incomodava demais. Agora, eu entendi o problema, tratei o meu problema e não tenho mais o problema. Qualidade de vida para a pessoa também, né? A pessoa fez um tratamento. Então, na abordagem, como que a gente fez? Chamou a pessoa, conversou um pouco com ela, perguntou um pouco sobre família. E a gente falou, olha, temos uma questão aqui que é muito difícil para nós, eu imagino o quanto vai ser difícil para você. Mas a gente precisa tratar. E como a gente pode pra gente ajudar, não deixar, né? isso virar um problema maior ainda. Mas eu vim aqui para ofertar ajuda para você. Eu queria te oferecer uma ajuda. Olha só, a gente tem um problema de mau cheiro nos pés. Você conhece esse problema que você tem? A primeiro momento a pessoa ficou chocada, aí depois chorou. Pô, eu sei, eu já tenho feito isso, já tenho feito aquilo, e não resolve e tal. Aí nós indicamos procurar um médico, aí nós procuramos junto no convênio qual médico que trataria isso, né? Aí a gente encontrou um dermatologista, certo? Olha, a gente foi ajudando. E aí no fim a pessoa se tratou e resolveu definitivamente esse assunto como se nunca tivesse existido depois na empresa. Porque então, não se cria, não deixa se criar, né? O estigma também. Porque se na você pessoa, não né? fizer nada, você pode tomar a atitude de veladamente mandar a pessoa embora, pronto, você só transferiu o problema. E se você não fizer nada, já pensou se surge um meme? Porque hoje, na época do meme, aí daqui a pouco tá todo mundo falando pelas costas, a pessoa é a única que não sabe. Pô, injusto. Isso é injusto, é chato demais. É melhor ajudar. É uma situação difícil mesmo. Tem que ter bastante estômago para tratar, mas tem que tratar. Você tem a oportunidade de ajudar esse colaborador que tá com você. Ainda mais que ele é ótimo. Aí você não pode perder, ajuda. Exatamente. E o que eu ia trazer também aqui, que o Rogério comentou que é muito importante falar, gente, falando em mau cheiro, todos os maus cheiros corporais, normalmente são adventos de alguma doença, né? Então, geralmente, mau hálito é normalmente problema de estômago. Aí a gente tem problema do cheiros de corpo também, né? Normalmente, ou a pessoa ela não sabe como fazer a higiene, e aí a gente também pode ajudar. Claro. Ou a gente pode... E, na verdade, tudo isso é indicando um médico, né? Porque daí indica a pessoa... E não vai ser fácil, né, Roberta? Né? Não é simples, não vai Não. ser fácil. Eu não vou conseguir te falar uma coisa que você faz e que é facinho e você foi lá e resolveu. Mas isso que constrangedor. tu falou é muito legal, Rogério. Chegar na pessoa e dizer, cara, o que eu vou te falar agora tá sendo muito difícil pra mim. Eu imagino como vai ser pra ti. Porque se tá sendo difícil pra mim, vai ser difícil pra ti. Mas eu quero te ajudar a resolver. Te chamei aqui pra ver se a gente se ajuda. É um início de conversa maravilhoso. Assim. E foi constrangedor. A pessoa até chorou. Mas depois foi convertido em gratidão. Exatamente. Resolveu definitivamente o problema. E era realmente uma doença. E foi gente, tratado e resolvido. Tá normal. É passível de acontecer com qualquer um, né? Então vamos também se ajudar. E vamos pensar que às vezes a gente sabe das coisas e a gente acha que é óbvio saber. Não é óbvio, as pessoas não sabem. Não sabem e às vezes não sabem como fazer. Tratar. Não sabia que era um dermatologista que podia ajudar. Eu passei por isso com uma colaboradora com mau hálito. E aí a gente foi descobrir que ela tinha uma úlcera. Olha isso. Exatamente. Aí tratou a úlcera e resolveu o problema. Exatamente. Nunca mais teve. Mas por quê? Ela não fazia ideia que todos os problemas de estômago que ela tinha estavam trazendo esse mau hálito para ela. Mandei ela no médico, conversei com ela, falei, vamos procurar, vamos investigar. O máximo que vai acontecer é não ter nada. Que ótimo. E se tiver alguma coisa, a gente já trata.
Ela foi super tranquila e deu tudo certo. Rô, vamos para a próxima? Bora. Episódio 26, Rô. Vamos lá. Rogério e Roberta. Quem falou foi a Jaqueline Abraão, 2748. Rogério e Roberta, e quando você dá um feedback e o liderado não aceita, não se compromete a achar uma solução ou mudar sua atitude, só pontua as dificuldades, ou até mesmo dizer que não sabe se vai conseguir. Como fazer nessa situação? Caixa Econômica Federal. Bem direto e reto. Não tem outra saída. Eu sempre falo aqui nas nossas abordagens. Só tem duas coisas que a gente pode fazer pelos nossos colaboradores: desenvolver e demitir. Quando a gente traz um feedback, a nossa busca é por desenvolvimento. O desenvolvimento beneficia as pessoas e beneficia a empresa. É relação de ganha-ganha. Quando as duas partes envolvidas no processo estão ganhando, isso é excelente. Quando uma parte só ganha, não vai ser bom, independente de quem é que está ganhando. Se só está bom para a empresa, é ruim. Se só está bom para o colaborador, é ruim. As duas partes têm que estar levando vantagem no processo como um todo. Então, se você está levando um feedback de um processo, você está fazendo a coisa certa, é sério o feedback, é um processo sério, faz parte da cultura da sua empresa, e o colaborador não quer acatar, significa que ele não quer fazer parte da sua cultura. Tá simples, tua decisão tá fácil, para falar a verdade. Demite. E traga alguém que realmente quer fazer parte da sua cultura, que vai aceitar um feedback, que vai melhorar, que vai se desenvolver. Porque o colaborador que se desenvolve, ele ajuda você a se desenvolver, ele ajuda a sua empresa a se desenvolver. E é disso que nós precisamos, de gente crescendo junto. Simples assim. Esse é bem isso mesmo. É indigesto, mas é mais fácil de resolver do que o anterior. Exatamente. E aqui ela fala em pontuar, que a pessoa só pontua as dificuldades. Eu iria um pouco mais fundo nessa questão. Primeira coisa, se a pessoa é uma boa funcionária, se é um funcionário bom, que tu não quer perder, tenta conversar com ele sobre essas dificuldades, porque às vezes vocês conseguem, numa conversa, entender o que pode ser mudado e mudar, e o que não pode ser mudado, a gente aceita que dói menos, né, Rogério? Tem coisas que são do jogo, são do... Mas pelo jeito da pergunta dela, é uma questão de... Ele não está aceitando o feedback, ele não quer mudar. O fato de não aceitar o feedback é uma grande bandeira vermelha, né? E eu quero trazer aqui uma coisa importante, gente. O colaborador é bom, mas ele não... Se tiver um mais, ele não é tão bom assim. Bom é quando tem o sentido. kit. E o kit é uma composição de comportamento e habilidade e atitude. Se não tiver isso daqui fluindo, e eu não estou dizendo que ele tem que ser perfeito, não é perfeito em todas elas, mas essas questões têm que demonstrar desenvolvimento em conjunto. Se uma delas está travada e não vai ter desenvolvimento, ele não é tão bom assim. Reveja, porque tem coisas que você não vai conseguir ajustar. Reveja até a sua definição de bom, né, Rogério? Exatamente. Rô, tu falou sobre desenvolver funcionário, né? Mas conta pro pessoal aí, onde é que a gente aprende a desenvolver funcionário? Então, eu conheço um lugar excelente. O nome desse lugar é EAG. Então, se você está aí pensando, nossa, como que eu vou fazer? Eu tenho muitas coisas, eu não sei por onde começar. Vou te dar uma dica. Se você é empresário, tem mais de 10 funcionários, e está faturando mais de 150 mil reais por mês, o EAG tem uma metodologia para você, com 6 pilares, onde a gente vai ensinar para você por onde você começa e qual é o caminho que você faz para ter uma empresa totalmente livre do caos através de uma equipe autogerenciável. No programa EAG, Roberta, além de aprender como ela vai fazer para organizar a empresa, ela também vai ter a oportunidade de aprender a desenvolver as pessoas. E além de aprender como se desenvolve, tem caminhos de desenvolvimento aqui nas trilhas de colaboradores que a gente oferta no programa EAG. Então, não tem outra saída que eu conheça melhor do que essa, né? Aprender a se desenvolver, aprender a desenvolver os outros, ajudar a se desenvolver e ajudar a desenvolver o time é o melhor caminho para estar livre do caos. Então, se você está pensando aí, não sei por onde começar, não sei o que fazer, eu não sei como desenvolver pessoas, eu estou no caos aqui, na correria, nossa, estou faturando bem, mas não estou dando conta de organizar, então o EAG é o lugar certo para você. Então, eu vou pedir para você, clica no link aqui da descrição do vídeo, preenche o formulário, alguém do meu time vai entrar em contato bem rapidinho com você e vai te dar todos os detalhes de como o programa EAG vai ajudar você com esses desafios de ser empresário no mundo de hoje, né? Na atualidade aí. Então, Robertinha, EAG... Tem que fazer. É isso aí, procura a gente. Conta com a gente. Procura mesmo, comandante, não espera mais.
Como é que é o melhor momento para você procurar ajuda? Foi ontem. Foi ontem. Mas ontem já passou, né? O momento bom é agora. O segundo melhor momento é agora. Não vai perder tempo. Então vamos resolver, né? Vamos lá que a gente vai te ajudar. Rô, no episódio 19, a gente falou sobre o Kumbuka. Né, o método Kumbuka que a gente usa aqui no EAG. E aí o Alexandre Mascarenhas, ele fez um comentário perguntando aqui, ó, quem são os colaboradores que participam do método? Minha equipe é pequena e terminei um curso empresarial ontem que também falou desse método que iremos implementar aqui. Minha equipe tem 7 funcionários, dentre eles, um de serviços gerais. A de serviços gerais participa também? Pô, tá fácil. Você tem 7 colaboradores? São 7 participantes. Compra o livro para os 7 e envolve todo mundo. Todo mundo tem que fazer parte do Kumbuka. A gente precisa incentivar as pessoas a ganhar habilidades. Ler e se Porque quando desenvolver. a gente ler é desenvolvimento, é obrigação. Precisa, é bom, faz bem, vai fazer bem para você ajudar, vai fazer bem para quem está sendo ajudado e essa pessoa vai se desenvolver. A gente tem uma história, eu não me lembro qual podcast que é, a gente recebeu um ajudante de entrega de caminhão. Ele é o ajudante que ajuda a carregar as coisas e tal. E o sonho dele era conhecer a gente pessoalmente. O dono da empresa acabou fazendo o EAG, ele contou isso. Eu falei, pô, nós vamos levar ele lá no podcast. Pensa num menino maravilhoso. Maravilhoso. Menino maravilhoso. Eu queria ter 100 pessoas dessa na minha empresa. Tudo que o menino falou e tal. Pô, e a ajudante lá de descarregar caminhão. E você vê ele contando a missão do trabalho dele, que coisa linda. Participa do Kumbuka naquele tempo, que se eu não me engano era bem um meio do ano, assim. A Malu não tava, a Dai que foi lá, a Malu que foi lá ajudar, não foi a Dai que foi ajudar a fazer as fotos. Eu tô pra te falar que era em junho. Em junho daquele ano, aquele menino já tinha lido 20 livros. Você tem noção do que é isso? Que orgulho. Então assim, ó, trouxe aqui só para exemplificar. Todo mundo tem que participar, né? A moça da faxina, ela é tão em parte integrante do time quanto todos os outros, quanto eu. Exatamente. Ela tá ali, ela cuida do ambiente. Todo mundo tem o seu papel, né, dentro da empresa, né? Ela cuida do ambiente, ela é tão importante, a minha mesa cheirosa, a minha sala arrumada, com um cafezinho, ela mantém um ambiente limpo e tranquilo para as pessoas poderem usufruir de um lugar melhor para trabalhar. Ela é muito importante, ela tem que participar. É cultura, né? E a cultura é de todo mundo. Na nossa cultura, o aprendizado é sagrado. Eu acho que todo mundo tem que participar. Legal, Rogério. Bom, então, tá respondido. Coloca todo mundo do teu time para fazer o método, né? Kumbuka. No episódio 43, que foi o episódio que a gente falou sobre... O Olhar 43? Sobre sócios, sobre sociedades. A gente recebeu a pergunta da Andréa Sucassas, 5999. Ela falou... Adorei a história de como eles se encontraram, no caso, eles, tu e o Marcelo, né? E adorei a ideia de entrevistar acho que era a dona Sueli? Sim. Minha mãe. É a tua mãe. Que inspiração incrível seria isso. Somente senti falta de um ponto. Como fazer se um dos sócios muda de valores? Por exemplo, entra para uma seita com valores opostos aos meus. Aí a gente tem a parte de religião que pode mudar, enfim, né? Crenças. Mas em termos de negócio, continuamos fluindo. O que deve ser o decisivo neste caso? Seguir a parceria mesmo assim? Vamos lá. Deixa eu esclarecer umas coisas aqui, porque é só para ver se eu entendi a pergunta. Ela começa a pergunta falando se ele mudou de valores. Como fazer se um dos sócios muda de valores? Por exemplo, entra para uma seita com valores opostos aos meus. É pesado. Complexo. Eu não penso na religião. Bom, eu e Marcelo temos religiões diferentes. Ambos acreditamos em Deus e somos ferozmente devotos aos nossos valores que combinam. Então, religião, para mim, minha experiência, não tem nada a ver. Para mim. O que tem a ver aí é os valores mudarem. Se os valores do Marcelo ficassem diferentes dos meus, não existe casamento que vá funcionar. Então, vamos separar quais são os valores. Não é porque... Eu pelo menos, penso assim. O fato da pessoa ter mudado de religião pode ter feito ela pensar diferente e mudado os valores. Mas não é porque ela tem uma religião diferente que os valores são diferentes. Exatamente. Vamos separar bem aqui. Por exemplo, gratidão é um valor dos dois.
demais. Eles seguem isso, família é um fazer valor o que é dos certo, dois. independente se todo mundo estiver fazendo Integridade, errado. exatamente. Integridade. Nós temos valores muito próximos que a gente não Intensidade. abre mão por nada. Uhum. Então, independente da religião, se esses valores não mudarem, eu aposto com vocês que jamais eu ficaria longe do Marcelo. Uhum. Então, se os seus valores estão sendo atingidos, valores para mim são inegociáveis. E aí você tem que tomar uma atitude. Eu acredito Agora, que... só a religião pela religião, eu acho que não é motivo. De repente, para a Andréia, aqui uma boa dica é tentar visualizar que valores que são esses que estão conflitando, né? Porque tem coisas... E aí pensar, Andréia... Até porque ela finaliza falando, os negócios estão fluindo. Para o negócio fluir, os valores, imagino eu, que tem que bater. Ainda tem que estar batendo, né? Porque tem que ver o que é negociável e o que não é negociável para ti. Né? Eu acho que é um primeiro momento, assim, parar, refletir, botar no papel o que é negociável para mim, quais valores. Tem algum valor inegociável meu que está sendo ferido? Porque daí é um problema. E até né? na ordem, né? Eu tenho falado bastante sobre a ordem da cadeia de valores, né? Então, numa determinada empresa aérea aí, a gente tem 2 valores importantes, né? Pontualidade e segurança. Se chegar no horário compromete a segurança daquele voo, não chegaremos. Ela chega atrasada, mas todo mundo seguro. Então, veja, né? Ela não tá quebrando o valor, só tá respeitando uma cadeia de valores. Tem uma hierarquia ali de um valor que, se um tiver que ser quebrado, ele tem um motivo certo. É preservar a segurança acima de qualquer coisa. Então, volta lá, faz essa tabelinha, entende realmente são os valores, se realmente tem a ver com a religião. Me parece que não, pelo jeito que eu vi a pergunta aí. Religião não tem nada a ver para mudar isso, os valores sim. Sim, valores sim, né? Então tá, André, espero que esteja respondida a tua pergunta. Qualquer coisa, comenta aqui de novo, né? Rô, pra finalizar, porque a gente tem que acabar esse episódio. Tá acabando, então? A gente tem que acabar. Nossa, eu nem vi, tá acabando mesmo, Dai? No episódio 15... Quem falou que tá acabando? Robertinha? É a Robertinha que manda agora, produção? Sempre foi. No episódio 15, a gente recebeu um comentário do Rodrigo Délia, 82, que ele pergunta qual a melhor planilha e sistema para gerir custos. Qual que tu indica, Rogério? Então, eu não tô pronto para dar essa resposta, não com esse pouco de informações aqui. Então, tem a variação, o tamanho da empresa, o que você precisa e tal. Eu sou apaixonado por planilha de Excel, então eu sou muito suspeito para falar. Eu gosto de usar Excel. A gente tem um modelo de DRE aqui, que é o modelo padrão internacional. Se buscar modelos de DRE para gerir os custos, é perfeito, né? Então, previstos e realizados. E existem diversos sistemas no mercado que aí vai depender do tamanho da empresa, ele vai ser mais robusto e adequado para você. Se eu te indicar aqui um sistema para uma empresa maior, ele vai ser difícil de você operar e vai ser caro. Tu consegue indicar para uma empresa grande, média e pequena? Deixa eu pensar aqui, olha, se eu fosse uma empresa pequena, eu usaria a Conta Azul. Ó, a Conta Azul, não tô ganhando nada para falar disso, hein, mas é muito bom, é simples de usar para uma empresa pequena, perfeito. De uma empresa média que já está um pouco mais estruturada, eu usaria Omie, que é bom, muito legal, ele tem uma capacidade boa. E se for uma empresa maior, mais robusta e tal, eu acho que o caminho aí é um SAP da vida, né? Que vai ser um sistema bem robusto e vai entregar tudo que uma empresa maior precisa em termos de organização, de cumprimento de normas internacionais e tal, inclusive se você estiver pensando num dia em vender a empresa. Eu acho que são esses 3 aqui que eu usaria dentro do meu conhecimento. Ô, louco, tá rolando uma parada aqui. Bom, não existe aniversário sem bolo, né, Rogério? Parabéns pra nós, olha que coisa linda. Aqui um ano de conversa de CEO. Que legal. Esse desenho aqui é o código que a gente lê, chega no nosso... É o código do primeiro episódio. Do nosso primeiro episódio. Legal. Dá um close aqui, produção. Se chegar lá, alguém quiser voltar lá no primeiro episódio, tá aqui. Não, volta lá. Quem chegou aqui e não nos conhece desde o primeiro, por favor, né, gente? Nos assistam desde o primeiro episódio, né? Quem diria, hein, Robertinha? Meus parabéns. Quem diria, hein, Rogério? Um ano. Que legal. Obrigado. Isso é graças a vocês. Muito obrigado pelo carinho aí. Bom, gente, agora
é com vocês, né? Se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de comentar. A gente ama os comentários e agora vocês viram que a gente usa os comentários de vocês, a gente lê todos, né? Por favor. E, Rô, eu só posso desejar muitos mais anos do Conversa de CEO. Eu amo fazer esse podcast. E eu realmente acredito que a tua expertise é muito útil para quem nos ouve. Então, obrigado. Mais do que nunca, obrigado, Rogério. Muito obrigado, Robertinha. Se você não tivesse me empolgado aqui, eu não estaria fazendo. Obrigado mesmo, de verdade. Deu super certo. É uma dupla de dois, né? É uma dupla de dois. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu, até a próxima, gente.